Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joverlaine e o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre fisiologia vegetal. Mas hoje, pessoal, a gente vai falar sobre os hormônios dos vegetais. Sim, eles possuem hormônios também. Assim como os animais, as plantas elas precisam dessas substâncias para poder se desenvolver, realizar suas funções, seus crescimentos, para poder aí alcançar os seus objetivos, tá? Então, com isso, pessoal, olha só. Hormônios vegetais, eles são também conhecidos como fito-hormônios, tá? Eles são produzidos em baixa concentração, tá? Atuam no crescimento e no desenvolvimento, tá? Por agirem sobre a divisão, o alongamento e a diferenciação das células. Pessoal, aqui cada uma espécie de hormônio vai fazer essa função, tá? E a gente vai ver no decorrer da nossa aula. E os hormônios, pessoal, eles são o quê? Mensageiros químicos. Ou seja, a função dele é levar, aquela substância até um ponto do que a planta precisa, tá? Por isso que ele é um mensageiro. E essa função é o quê? Estimular ou suprir a atividade de um grupo de células. No caso aí, as células alvos, tá? E aqui, pessoal, são 5 tipos de hormônios vegetais. Temos a auxina, citocinina, etileno, diberelina e ácido abscíssico. Pessoal, a gente vai nessa aula falar muito mais da auxina, tá? Porque é um dos que mais recai no Enem, tá? Mas a gente vai falar assim dos outros pouco, mas vamos falar, tá? Então, como eu falei, pessoal, a auxina, ele é conhecido também como ácido idolacético, AIA, tá? Também é conhecido. E olha só, pessoal, onde que essa auxina vai agir? Ele vai agir nessa estruturazinha, chamada de gema apical ou meristema apical, tá? É aqui que a concentração dela vai estar maior. É ali que ela vai fazer a função de crescimento da planta. Só para vocês terem uma ideia, olha só como é que funciona. Se eu faço um corte numa planta, aqui, no meio dela, por exemplo, tu tá passeando e vai medir a sua altura nela e faz ali a marcação. Com o tempo, daqui uns 5 anos, quando você for nessa mesma árvore, essa marcação vai ficar no mesmo lugar ou ela vai crescer? Pessoal, por incrível que pareça, quando você voltar, ela ainda vai estar no mesmo canto. Poxa, professora, mas por que isso acontece? Porque, como falei, é aqui que vai comandar o crescimento da planta. Ou seja, a gema apical vai crescer em cima da gema apical. Quem cresceu, pessoal, não acompanha, tá? Então, é por isso que essa auxina ela é bem, concentrada aqui. A gema lateral é auxiliadora, tá? Outra coisa interessante, pessoal. Quando eu tenho muita auxina aqui, ela faz com que as outras entrem em estado de dormência. Essas gemas laterais, elas não se desenvolvem, porque quem está dominando é aqui. Só que à medida que a planta vai crescendo, a gema lateral vai ficando distante da gema apical, aí sim que ela começa a desenvolver. Por quê? Porque eu tenho pouca auxina aqui, tá? E assim temos aí ramos, e galhos desenvolvendo. Uma outra curiosidade também, pessoal, olha só o que essa gema apical faz, esse hormônio, na verdade, Você planta aí um abacateiro, e você não quer que esse abacateiro cresça muito. Então, você faz uma técnica que se chama poda, A gente faz o corte, nessa gema apical. A partir do momento que corta essa gema apical, as outras gemas laterais, elas saem de dormência e começam a desenvolver. Aí você vai ter mais galhos, mais frutos, tá? Mais flores. Então, quando você tira essa auxina, as outras têm chance de crescer. Mas é claro, em um processo natural ela vai crescer, as outras também vão ter chance. Mas se você quer controlar o crescimento da sua planta, é só tirar essa gema apical, tá certo? Tem a gema subapical também, ela vai influenciar na raiz, frutos em desenvolvimento também, tá? E olha só, pessoal, eu falei que a auxina, ela vai o quê? Influenciar o crescimento da planta. No caso, aí mais especificamente, o alongamento dela, certo? Só que a auxina, ela nem sempre estimula o crescimento.
podendo também inibi-lo, dependendo da sua concentração e do órgão que atua. Quando eu falo concentração, estou falando da quantidade de auxina que tem naquela planta. Pessoal, no Enem, ele vai querer que você interprete esse gráfico com as informações. E olha só como é que aqui funciona. Meu gráfico, certo? Nessa linha aqui eu tenho uma concentração de auxina. Nessa parte, inibição. E aqui, estimulação desse hormônio. Olha o que acontece na raiz. Quando eu tenho pouco produção, pouca auxina, a minha raiz, ela cresce. Só que ela chega do seu ponto ótimo. Ao ponto de quando eu tiver mais concentração, uma alta concentração de auxina, a tendência dela é cair. Ela não cresce mais, tá? Que é diferentemente do caule. Eu preciso de muita auxina, Então, quanto mais auxina, melhor. Ela vai crescendo até chegar no seu ponto ótimo. Mas só que se isso ultrapassar, tiver muita auxina, ela começa a cair, tá certo? Então, é assim que acaba indo para a prova de vocês, para vocês interpretarem. E aqui eu coloquei um quadrozinho para melhor entender. No caso aqui eu tenho as duas estruturas. Quando eu tenho muita auxina, vai estimular o seu crescimento. Só que quando eu tenho baixa auxina, no caule eu vou inibir o seu crescimento. Na raiz vai acontecer o contrário, como a gente prestou atenção. Quando eu tenho baixa auxina, vai estimular o seu crescimento. Quando eu tenho muita auxina alta, vai inibir o seu crescimento, tá? Então, é assim que a auxina vai agir na planta, tá certo? Acontece, pessoal, que antes, como é que foi descoberta essas situações? Estudiosos fizeram experimentos, Então, eles chegaram à conclusão dessas funções. E olha só, teve um estudioso que ele cortou o ápice, a gema apical da planta, ele tirou. E o que ele percebeu? Que quem entrou, em função foi as gemas laterais, pois não tinha gema apical, a auxina. Só que ele colocou de volta a gema apical na planta. E olha só, ela voltou a crescer normalmente, tá certo? Então, daí se concluiu os experimentos, tá? Então, mais uma vez relembrando, se eu tiro a gema apical, quem é que vai ganhar a vez? As gemas laterais. Então, elas vão ficar ter mais folhas, mais frutos, E assim sucessivamente, tá? Então, a auxina produzida na gema apical do caule exerce a inibição sobre as gemas laterais, mantendo-as em estado de dormência, tá certo? Acontece, pessoal, que como eu falei, as plantas, elas são um pouco parecidas com os animais. Tem substâncias, hormônios, E é claro que as plantas, ela têm os movimentos, só que ela é estimulada pelo ambiente externo, pelos fatores externos. E olha só, e esse movimento, pessoal, a gente vai chamar de tropismos. Sim, é um movimento de curvatura da planta em resposta a um determinado estímulo. Acontece, pessoal, que se ela for a favor deste estímulo, quando eu falo a favor, é em direção a este estímulo, ele vai ser positivo. Agora, se ele for contra esse estímulo, ele vai ser negativo. E olha só os tipos que existem de tropismo. Temos o fototropismo, que é associado à luz. Temos o geotropismo, que tem relação com a gravidade. Temos a quimiotropismo, tem relação com atividades químicas. Aqui nesse caso, pessoal, as plantas, no caso as raízes, eles estão indo atrás de água, sais minerais, então eles estão sendo aí estimulados para buscar mais alimentos. Tigmotropismo, pessoal, ele tem relação ao toque da planta. Tem um exemplo aqui bem tranquilo de colocar nessa situação, é a planta do maracujá. Você sabe que ele cresce enrolado em algum objeto, em alguma coisa que sustente ele. Então, ele está crescendo em relação ao objeto, tá? Mas falando aqui, pessoal, mais aprofundadamente do fototropismo, foto vem de luz, Tropismo aí do movimento. E olha só como é que acontece. Quando a luz está agindo aí na planta, essa aqui é uma auxina. Só que olha só que curiosidade, pessoal. Aqui a auxina é considerada como fotofobia.
Sim, ela tem medo, meio que tem medo da luz, então ela foge da luz. E hoje, professora, como é que ela foge da luz? Ela, pessoal, a luz está aqui, então ela tenta ir para o lado mais, né, sombreado que tem da planta. Só que esse momento que a concentração de auxina vai para um lado, faz com que a planta se curve em direção à luz. Então, quando ela está se curvando em direção à luz, é um tropismo positivo. Acontece diferente na sua raiz. A raiz, ela está indo para outra direção, ela não está indo em direção à luz, pelo contrário, ela está indo contra, né? Então, isso aí é um tropismo negativo. Então, como coloquei aqui, ó, o excesso de auxina estimula o alongamento celular. Fototropismo positivo. Já a raiz vai acontecer o excesso de auxina inibe o alongamento celular. Fototropismo negativo, tá certo? O gravitropismo, pessoal, ou conhecido também como geotropismo, é um tipo de tropismo em que a fonte estimuladora do movimento é a força gravitacional, pessoal, é a gravidade. Por exemplo, essa planta aqui que está caída no chão, ela está exercendo aí esse tipo de movimento, né, de tropismo. No caso aqui, a raiz, ela está crescendo em direção da gravidade. Se ela está indo em direção da gravidade, quer dizer que ela é positiva. A planta, no caso, ela está crescendo contra a gravidade, ou seja, ela está indo para cima. Então, tropismo negativo, tá certo? Aqui já é o contrário do outro exemplo, tá? Mas é assim que funciona. E como eu falei, pessoal, eu não vou, né, entrar muito, mas a gente vai falar. Mas a auxina é um dos hormônios mais importantes que pode cair, grande chance de cair na sua prova, tá? Então, a principal função dela é o que? Alongamento celular do caule e da raiz, tá? Ela é encontrada nos meristemas do caule, primórdios foliares, folhas jovens, frutos e sementes. No caso da citocina, aqui é um pouco tranquilo também de se entender, pois ele estimula as divisões celulares. Cito, pessoal, é de célula, tá? Então, cina é divisão, citocina. E olha só que interessante, as duas, pessoal, elas estão na função de fazer o desenvolvimento da planta. Acontece que a citocina é divisões celulares, elas estão se dividindo em várias, através dos processos de mitose e meiose. Já na auxina é o alongamento da célula. Tem uma célula, então ela vai se alongando. Então essa é a diferença, tá? Cada uma com a sua função. E o local de produção acredita-se que seja na extremidade das saídas, tá certo? O gás etileno, tá? Ele vai estimular quem? O amadurecimento de frutos. Juntamente com as auxinas, atua na abscisão das folhas. O que seria a abscisão? A abscisão é a queda foliar. Sim, a partir do momento que, né, tem o fruto, a folha ali, o que acontece? A auxina está subindo. Então, naquele momento, quando tem pouca auxina, começa a criar tipo uma cicatriz não, né? Uma nervura ali que vai separar os dois para a folha poder cair e entrar o gás etileno em função. Tá? Então, os dois aí tá em função das quedas das folhas e dos frutos, tá? Inclusive, diversas partes da planta. Uma coisa interessante também, pessoal, que ele vai atuar em outras funções, tá? No caso aí, também, ele vai atuar na senescência da planta. O que seria a senescência? Né? O envelhecimento. Por exemplo, uma pé de milho, né? Uma planta de milho, ele é uma planta anual. Né? Ele dá ali uma vez. Só que aí, o que vai fazer? O etileno vai entrar em ação, pessoal. Ele sabe que o ciclo da planta já foi. Então, ele vai preparar a planta para morrer, para encerrar o ciclo e assim, consequentemente, né, vir outras plantas. Então, o etileno, ele entra também nessa parte, tá certo? Temos a giberelina, tá? Que é a germinação de sementes. E a floração, tá? Encontrados nos meristemas, frutos e sementes, tá? Aqui mais, pessoal, ele vai ter a função, no caso, da expansão, né, da planta aí, tá? E por último, temos o ácido abscísico, que vai inibir a germinação de sementes, fechamento dos estômatos. A gente já estudou aí sobre os estômatos, certo?
Mas como é que ele vai fazer essa situação? Por exemplo, tem uma semente em um local e parou lá por algum motivo, um passarinho passou por lá, deixou por lá, certo? Só que aquele ambiente é desfavorável, né? Não é apropriado para aquela semente se desenvolver. Então, o que acontece? Esse hormônio faz com que inibe o crescimento dessa semente, para que ela possa futuramente estar em um ambiente mais adequado, né? A umidade, a quantidade de luz está chegando. Então, ela consegue preparar a semente, guardar a semente ali, para que ela esteja no ambiente mais apropriado para ela se desenvolver. Então, ele acaba entrando em ação e inibindo o seu crescimento, tá? E o local de produção, nas folhas, na coifa e caule, tá certo? Então, esses aí são os hormônios da planta. Com isso, pessoal, a gente vai fazer uma questão aí, que é do livro de vocês. Essa é uma questão do Aprovenem, do segundo ano do ensino médio, página 19, questão 13. Olha só o que essa questão me pede. Na tira a seguir, o personagem Armadinho faz uma crítica ao desmatamento e fica feliz com a resposta da planta. Olha só, fico até com vergonha quando vejo essas coisas. Ha! Vocês ainda não venceram. Então, se a gente observar nessa tirinha, a gente vê o quê? O desmatamento, certo? Só que bem do lado dela, olha quem surgiu, né? Um ramozinho. E olha só o que a minha questão pede. A resposta da planta ocorreu porque a retirada da gema apical. Alternativa A. No caule, diminui a quantidade de auxina no caule e estimula as divisões celulares na região das gemas laterais. Alternativa B. Dos ramos, aumenta a quantidade de auxina no caule e estimula divisões celulares na região das gemas laterais. Alternativa C. Do caule, diminui a quantidade de giberelinas no caule e estimula as divisões celulares na região das gemas laterais. Alternativa D. Dos ramos, diminui a quantidade de giberelinas no caule e estimula as divisões celulares na região das gemas apicais. Alternativa E. Do caule, aumenta a quantidade de giberelinas e auxinas no caule e estimula as divisões celulares na região das gemas apicais. E aí, a resposta dessa planta foi o quê? Foi a alternativa A, pessoal. Então, o caule ele diminui a quantidade de auxina, lembra que eu falei? Porque a auxina está na gema apical. Então, não tem que ativar outra coisa, né? Então, estimula as divisões celulares na região das gemas laterais, que foi o que aconteceu aí com a planta, tá, pessoal? Bom, a gente encerra a nossa aula por hoje, tá? Não esqueça de acessar nossas plataformas para ficar por dentro dos nossos materiais e conteúdos, tá? Bom, pessoal, a gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau!